tiveram aula de eu melhor no Deus, né? Gente, voltou para nós, né? Gente, o negócio é o seguinte, a gente vai continuar dando uma olhadinha para a prova do... Ele não parece. A gente... Pois então, enfim, tem um outro Johnny Depp do Paraguai. Então, gente, o negócio é o seguinte, entendeu? A gente vai continuar olhando para a provinha lá da semana passada, que é a prova da URGS, a prova de história última que a gente teve, né, a mais recente. Aí a gente vai entrar em alguma sessão para resolver. Na aula passada a gente fez um certo mapeamento da prova, todo mundo lembra disso? Acho que é bem importante que a gente tenha uma noção de como a prova está construída, porque a gente estuda pelas provas anteriores, né? Alô. A gente estuda pelas provas anteriores. Tá, legal, beleza. Isso é um procedimento importante para a gente ter uma ideia de como as questões estão estruturadas. Por quê? Porque a prova do Enem e a prova da URGS são provas totalmente distintas, né? A gente já viu até na forma de fazer resolução, certo ou errado? É bem diferente, né? Então, a gente tem que se apropriar do mecanismo de resolução. E, para isso, a gente tem que entender como é que a questão está construída. Agora, Sor, se eu pegar as provas da URGS de 2014 para estudar, vale a pena? Vale. Se eu pegar a prova de 2015, vale a pena? Vale. 2016, 17, 18, vale a pena, tá, gurizada? Mas vocês precisam ter um olhar muito mais atento para a prova de 2022, para a prova de 2021. Por quê? Por aquilo que a gente viu. As questões estão diferentes, elas estão tendo uma abrangência muito maior, certo? Então, a Idade Moderna, em vez de ter uma, duas, três questões, como existia antigamente, numa prova maior, a gente está tendo uma questão só, abrangendo acontecimentos de vários séculos, né? E é nisso que a gente tem que estar ligado. Tranquilo, gente? Beleza? A gente tem que pensar. E a gente tem que tentar pensar um pouquinho, né, naquela alternância que é típica da URGS. Então, primeira questão da prova, geralmente história antiga. Tem uma cronologia, tem uma linha do tempo ali. História antiga. A gente estava vendo nessa prova de 2022 que caiu uma questão sobre antiguidade oriental, certo? Agora, antiguidade clássica é capaz que entre esse ano, né? 2021 caiu antiguidade clássica. A gente tinha uma questão lá sobre Grécia, Atenas, democracia. Hoje, nesse ano, na verdade, caiu sobre antiguidade oriental e África. Então, a gente pode esperar uma questão sobre antiguidade clássica. Dica para vocês, deem uma espiadinha no mundo romano, que o meu palpite é esse, né? Porque caiu antiguidade clássica, Grécia, 2021, oriental, 2022, de repente, 2023 se volta para a antiguidade clássica, e aí a gente tem alguma coisa sobre Roma incorporada na prova. Vocês me pagam um latão se eu acertar essa? Né? Então, vamos lá. Enquanto a prova vai abrindo aqui, gente, uma outra coisa que eu queria fazer com vocês, primeiro livrar vocês desses rabiscos horríveis aqui, dessa coisa monstruosa, assim. O Caco está aprendendo a escrever as primeiras letrinhas, né? A gente sabe, tem que ter paciência. Quando vocês eram crianças, os pais de vocês se distraíam, vocês pegavam canetinha e coisa assim, faziam esse tipo de coisa nas paredes de casa, né? É ou não é? Então o Caco não superou essa fase freudiana aí. Mas vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, tá? Eu dizia para vocês na aula passada também que a URGS gosta muito de trabalhar com efemérides, ou seja, tudo que é acontecimento histórico importante que ocorreu em ano terminado com o número 3, porque vocês estarão fazendo a prova já em 2023. E eu estava pensando numa coisa importante, tá? Se a gente parar para pensar assim, retrospectivamente, voltando uma década para trás, a gente tem alguma coisa... Ó, ainda acabou com a caneta. Tá? A gente tem alguma coisa importante acontecendo em 2013, gurizada? A nível de Brasil e a nível de mundo? Tem, né? Em 2013 a gente tem o quê? O que a gente tem lá, no Brasil, especialmente? Não tem aquelas movimentações contra o aumento da passagem e que acabaram se transformando num movimento nacional que gerou uma certa instabilidade política e institucional no Brasil que originou muitas coisas depois, certo? A nível de mundo, o que acontece de importante em 2013? Não, é 2016, aqui no Brasil. 2013 a nível de mundo, pensando na história geral, pensando em termos assim daquilo que a gente chama de atualidades e que a gente tem que explorar aqui. O Sudão do Sul, sabe o Sudão do Sul? Aquele paísinho lá que vai se emancipar em 2013, que isso ainda está gerando uma série de conflitos e tudo mais. Pois é, ele vai se emancipando aqui. Então, a civilização islâmica passa a contar no mundo com 63 países, né? São 63 países, não é pouca coisa, a partir da emancipação do Sudão do Sul. Então, 2013 tem esses acontecimentos. 2003, gurizada, fechando 20 anos, o ano de 2003.
O que é que tem de importante a nível de Brasil e a nível de mundo em 2003? Aqui no Brasil é o início do primeiro mandato do PT, né? Do primeiro mandato do Lula, ganhou as eleições em 2002, está iniciando o mandato em 2013, é o que a gente pode lembrar assim, de... Na Nova República especialmente, né? Se a gente parar para pensar um pouco mais para trás, na perspectiva dos anos 60, o Jango até podia ser considerado esquerda, embora não fosse socialista, muito menos comunista, como o PT também não é, né? Nem nunca foi. Então, essa coisa de esquerda e direita no Brasil, aliás, no geral, sempre é muito complexo, né? Do que é que a gente está falando quando fala esse partido é de esquerda, esse partido é de direita, esse partido é de centro? O Lula chegou ao poder em 2003 fazendo uma aliança com o PL, o mesmo PL que é o partido do Bolsonaro hoje. O vice-presidente do Lula era um empresário industrial, um dos homens mais ricos do Brasil, chamava-se José Alencar, do PL. Vocês não vão se lembrar disso, evidentemente, né? Mas vejam como a política é. 20 anos depois, a gente tem uma eleição como essa de 2022, em que o PT está de um lado, o PL está do outro, com uma guinada mais à direita mais extrema. Então vejam como é que funcionam as coisas, né? Politicamente. Então há uma complexidade. Mas principalmente aqui, né, gurizada, a guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. E isso tem uma série de desdobramentos importantes. Por exemplo, o Saddam Hussein governava o Iraque de uma forma, digamos assim, ditatorial, já fazia uns bons anos aí, e ele acaba sendo deposto com essa invasão. Essa invasão foi rechaçada pelo Conselho de Segurança da ONU. O George Bush, filho, né, queria invadir o Iraque, e a ONU vetou, o Conselho de Segurança vetou. Só que ele passou por cima do Conselho de Segurança da ONU, a ponto de o secretário-geral da ONU, que era o Kofi Annan, na época, dizer: essa invasão é ilegal. Essa invasão ao Iraque é ilegal. O problema é o seguinte: os Estados Unidos contaram com o apoio da França e, mais especialmente ainda, da Inglaterra, cujo primeiro-ministro na época era o Tony Blair. O Tony Blair que se aliou com o George Bush. Isso começou a gerar na Inglaterra uma crise política. Por quê? O Tony Blair fazia parte de um chamado Partido Trabalhista. Vocês sabem que tem um Partido Trabalhista na Inglaterra que existe desde 1900. É a esquerda de lá. E o Tony Blair fazia parte dessa esquerda, que é uma esquerda que já desde o fim dos anos 90 se chamava de terceira via. Essa expressão terceira via surge na Inglaterra, no fim dos anos 90, com o Tony Blair, com o Labour, né, que é o Partido Trabalhista de lá, que era o partido dele, que é uma espécie de esquerda moderada. Nós não somos a direita, nós não somos a esquerda comunista, o bloco soviético desmoronou e tal e coisa, mas nós somos uma alternativa possível para o futuro, entendeu? Embora sejamos já um partido de longa data. Só que o Tony Blair, quando se alia com o George Bush, está fazendo uma política imperialista, está fazendo uma política considerada de direita. E isso vai gerar uma cisão no próprio Partido Trabalhista na Inglaterra, no próprio Labour, entendido? E aí os trabalhistas na Inglaterra nunca mais conseguem chegar ao poder. É por isso que depois do Tony Blair, a gente só teve primeiro-ministro de direita, conservador na Inglaterra, como era agora recentemente, por exemplo, Boris Johnson, entendeu? É por causa disso que o conservadorismo lá tomou uma força maior, porque o que era a esquerda de lá, trabalhista, se desmoronou por causa do Tony Blair, por causa dessa postura dele em 2003. Isso é um ponto importante também. Outro ponto importante: o George Bush alegava que o Saddam Hussein detinha armas químicas no Iraque, armas de destruição em massa, reprovadas também pela ONU, pelo Conselho de Segurança, e nunca foram encontradas, né? Depois da invasão, os inspetores da ONU foram até o Iraque, vasculharam tudo de cabo a rabo e nunca encontraram coisa nenhuma. De modo que, por que o George Bush fez a guerra do Iraque? Pela mesma razão que o seu pai, George Bush pai, em 90, 91, especificamente, fez a Guerra do Golfo, né? Se metendo de novo no Oriente Médio. Por quê, gurizada? Petróleo. Petróleo. A família Bush não é do Texas? Do Texas não é a Texaco, uma das maiores petroleiras do mundo? E a família do Bush não é acionista da Texaco? Entendeu? Então a gente sabe que tem um interesse muito maior ali e que sempre existe uma desculpa, sempre existe uma justificativa ideológica para um processo de invasão, para um processo de dominação, correto? A mesma coisa aconteceu aqui em 1500. O português que chegava não dizia escancaradamente: eu estou chegando aí para levar toda a riqueza possível. Não, a gente está indo para evangelizar, a gente está indo para levar Jesus Cristo, Deus, né, para esses nativos que não conhecem Deus. E aí, no final do século XIX, depois das conferências de Berlim, quando aconteceu a partilha da África, o que é que diziam as potências imperialistas, Inglaterra e França especialmente? Estamos indo para a África para quê?
para tomar a riqueza dos africanos, que era a verdadeira motivação? Não, aquilo é encoberto por uma justificativa ideológica. Nós estamos indo levar progresso, eles estão atrasados na história, esses povos africanos, então a gente está numa missão civilizatória, indo para lá, entendeu? Primeiro evangelização, depois é a civilização. Mais recentemente, o imperialismo utiliza o quê? O próprio discurso da democracia e dos direitos humanos e da proteção à humanidade. Então, olha, existe um governo num certo país que não é democrático. A Primavera Árabe de 2011 foi feita em cima dessas alegações, não é? Derrubam na Líbia o Muammar Gaddafi, derrubam o Hosni Mubarak no Egito, ali do ladinho, sob a alegação de que eram ditadores que estavam no poder desde longa data. Aí pergunto para vocês, a vida do povo na Líbia melhorou depois disso? A vida do povo no Egito melhorou depois disso? Claro que não. Então, a gente tem que estar ligado nessas coisas. Como está completando 20 anos do início da Guerra do Iraque, 2003, né? Ali acho que foi março de 2003 que a invasão começou, a gente tem que lembrar um pouco disso também. O que é mais, gurizada? Se a gente volta no tempo, olha só, a gente está indo para 1993. Tem alguma coisa importante acontecendo em 93? Tem. Aqui no Brasil existe um plebiscito acontecendo sobre sistema de governo e formas, sistemas políticos e formas de governo, certo? 1993, no dia 21 de abril, as pessoas que eram eleitoras já naquele momento foram às urnas para decidir se o Brasil continuaria sendo uma república presidencialista ou se o Brasil se tornaria uma república parlamentarista ou se o Brasil voltaria a ser monárquico. É só vocês entrarem no YouTube e colocarem lá Partido Monarquista 1993. Vocês vão ver esses Orleans e Bragança, que estão aí até hoje, recebendo pensão do Estado brasileiro, fazendo propaganda querendo que a monarquia voltasse. Venceu o quê? Venceu a República Presidencialista, né? Na verdade, aquilo foi uma tentativa, gurizada, de colocar no Brasil um regime parlamentarista que era o anseio de muita gente na época, de rachas em partidos, como aconteceu com o próprio PT, né? Quer dizer, tinha gente no PT na época, como o José Genuíno, aquelas lideranças mais antigas que, de repente, queriam o parlamentarismo, outras lideranças não queriam, então isso gerou muita discussão, mas a maioria dos partidos e das grandes lideranças políticas do Brasil ficou ao lado do parlamentarismo. O presidencialismo foi defendido por poucos, e ainda assim o presidencialismo acabou triunfando. Esse plebiscito de 93, ele foi marcado pela Constituição de 88. É importante vocês saberem disso, né? Lá na Constituinte, em 87, 88, né? A gente tem a Constituinte acontecendo ali, esse debate se abriu. Qual vai ser o sistema político, qual vai ser a forma de governo no Brasil? Mas tiveram que deixar isso de lado, porque senão a Constituinte não ia acabar nunca, né? Ia começar a se debater isso, ia levar muito tempo. Então, o que é que se decidiu na hora de elaborar a Constituição? A gente marca um plebiscito, faz uma consulta popular para daqui a 4 anos, para daqui a 5 anos, e aí em 93 acabou acontecendo, certo? Diga. O Plano Real é de 94. 94. Julho de 94 ele entra em vigor, né? Aí tomara que vocês não precisem, mas se forem fazer vestibular em 2024, aí tem que lembrar disso, né? Mas não é tanto o caso para agora. Embora em 93 a gente tivesse o Itamar Franco no governo do Brasil, depois do impeachment do Collor, que foi em 92, Fernando Henrique Cardoso já como ministro da Fazenda, o Plano Real já estava aqui em elaboração. Para quê? Para combater a hiperinflação herdada da ditadura militar, né? Diga. Foi, sem dúvida, ele ganhou uma notoriedade. Assim, monarquia, aí república presidencialista e república parlamentarista, entendeu? O parlamentarismo conservaria a forma republicana, né? Mas não teria o presidencialismo mais, certo? Então isso é importante. Ô, gente, importante para vocês pensarem aí, plebiscito, referendo, que é o chamamento ao povo, né? Para que o povo se envolva naquilo que está sendo construído no país como decisão. Qual é a diferença de plebiscito para referendo? Vocês sabem? Ambas são consultas populares. As pessoas vão lá, votam e tudo mais, né? O plebiscito é quando a lei ainda não foi criada, entendeu? Quando o parlamento, o Congresso Nacional ainda não elaborou a coisa. Mas aí vai consultar o povo para ver se o povo quer que aquilo seja elaborado. O referendo é quando a lei já está pronta, e aí o parlamento, ao invés de decidir aprová-la ou não, larga para o povo decidir. O referendo é mais utilizado na Europa. E aí uma coisa importante para vocês pensarem, gente, república,
O que é uma república como regime político? É a res pública, é a coisa pública, não é? Então, isso, a rigor, deveria ensejar muito mais participação das pessoas, né? Nos negócios públicos, na tomada de decisões. Não é assim? A natureza de um regime republicano? Pois é, entre plebiscitos e referendos, o Brasil só teve 3 em todo o período republicano, isto é, de 1889 para cá. O Brasil só teve 3. Quais foram os 3? Outro deles também está fazendo aniversário. Um foi em 93, o outro foi em 63. A gente já vai falar dele daqui a pouquinho. E o outro foi em 2005, que foi o referendo sobre o desarmamento. Diga. Bom, e aí, gurizada, a Suíça, por exemplo, nesse mesmo período que o Brasil é república, final do século XIX para cá, se a gente parar para comparar, a Suíça já fez uns 200 referendos. Do final do século XIX para cá. O Brasil só fez 3. Onde é que a gente tem uma natureza republicana mais resguardada, mais respeitada? Evidentemente que não é no Brasil, né? Que é fora. Então, essa coisa da não participação das pessoas no processo decisório é uma herança que vem da colônia, que passa pelo Império, e em que pese nós termos nos tornado uma república, continua acontecendo, né? Continua existindo. Então, o que é a democracia nossa? É simplesmente o voto. As pessoas no Brasil pensam que política é somente o processo eleitoral, e política é muito mais do que isso, né? É um envolvimento mais amplo das pessoas no processo. Estou dizendo isso porque isso sempre pode incidir como tema de redação. Olha só, processo político no país. Olha como essa eleição última que nós tivemos aí foi disputada, quanta coisa isso suscitou. Vocês acham que isso não pode estar sendo tematizado como redação da URGS? Evidentemente que isso pode entrar lá. Então, estou dando alguns elementos para vocês pensarem. 1983, gurizada, eu não me lembro de nada muito importante que tenha acontecido ali, certo? O que é que está acontecendo no mundo nesse momento? A União Soviética começando o seu esboroamento, né? Logo depois a gente tem o Gorbachev, a Perestroika, Glasnost, e aqui no Brasil a gente está em pleno processo de abertura política. Em 82 tinha ocorrido a eleição para governador de estado, coisa que não acontecia há muito tempo, né? Em 84 vão acontecer as diretas já, mas 83 é uma certa fase assim de interregno. Governo Figueiredo, a gente tem que lembrar um pouco disso também, né? E o Brasil naquele processo de transição para a democracia, para abertura, né? Os militares largando o osso e querendo entregar o poder para os civis. Agora, se a gente volta para 1973, a gente tem, não tanto no Brasil, mas a nível de mundo, e que afeta o Brasil também, uma coisa muito importante. O que acontece em 73, gurizada? A nível de mundo, que é bem importante. É o primeiro choque do petróleo. Aí começa a crise do petróleo, envolvendo o Oriente Médio. A Ayatollah fica doido lá, não fornece mais petróleo para o Ocidente, eleva drasticamente os preços, e o que é que vai acontecer no mundo? Gente, a civilização ocidental é a civilização do quê? Do hidrocarboneto. A fonte energética que move a produção de riqueza e a circulação de riqueza ainda é basicamente o petróleo. E em 73, mais ainda. Não se falava como se fala hoje, né? Em energias alternativas e etc., fontes energéticas diferentes, mudar a matriz energética. Hoje se fala sobre isso. Olha a prova de geografia de vocês aí, não é? Pois então, nesse tempo se falava muito pouco, né? Carro elétrico, tinha uma que outra experimentação disso pelo mundo, né? E tudo mais, tá legal. Mas a gasolina, né? O diesel, isso tudo movia muito mais a produção, como move hoje ainda. E aí o que foi que aconteceu? Estados Unidos, aquela monstra economia industrial, toda movida a hidrocarbonetos, sente o impacto disso. A economia brasileira sente o impacto disso? Sente também. E é aqui que o tal milagre econômico que os militares estavam fazendo na política econômica do Brasil, na nossa condução econômica, começa a se mostrar insuficiente. Começa a mostrar que não era. 72 tinha sido um ano muito bom no Brasil. Em 72, a venda de automóveis novos, por exemplo, bateu recordes assim, em toda a história do Brasil, certo? A venda de eletrodomésticos, de bem de consumo durável em geral, estava batendo recordes. Bacana. E aí, em 73, o choque do petróleo eleva o preço dos combustíveis e, com isso, o custo de tudo vai subir, porque o custo da produção e o custo da circulação se elevam muito, né, muito drasticamente. E aí o que é que vai acontecer? O endividamento externo do Brasil começa a se ampliar nesse momento, a nossa balança comercial começa a ficar deficitária, enfim, vai se abrindo todo um caminho para quê, gurizada? Vai se abrindo todo um caminho para uma crise econômica que os anos 80 vão experimentar. E aí o Plano Real nos anos 90 ainda é uma tentativa de resolver isso. 73, 79 tem um novo choque do petróleo, né? Tem uma série de problemas aí envolvendo a geopolítica internacional da época, principalmente
Principalmente o quê? A relação Estados Unidos-Oriente Médio, né? Sempre essa relação conturbada que a gente tem que se lembrar. Fechado? Então, 73 é importante. Tranquilo? Beleza? O que mais que a gente tem? Aí a gente volta para 1963. O que acontece de importante em 63, galera? A nível de mundo, tá? Guerra Fria, tinha rolado a crise dos mísseis, né? O Kennedy não vai ser assassinado aí? É 63 que o Kennedy é assassinado? Acho que é, né? Então, a nível de mundo, tá. Mas tem uma outra coisa aí que nos interessa, especialmente a nós aqui no Brasil. Em 63, o João Goulart, que é o presidente da República, em janeiro de 63, faz um plebiscito. Então, a gente tem plebiscito em 93, tem 63 também. Faz um plebiscito para quê? Para retomar o seu poder de presidente. Por quê? O que foi que aconteceu? Aí a gente tem que olhar o processo. Teve uma questão sobre isso nessa prova da URGS aqui, né? Envolvendo todas essas coisas. Passagem dos anos 50 para os 60 e tal. Aquela tensão toda que vai acabar mais tarde resultando no golpe de 64. Gente, 1961, o que é que acontece? Jânio Quadros, presidente da República, renuncia em 25 de agosto, após poucos meses de mandato, correto? Quem é o vice-presidente? O Jango, o João Goulart. Embora os dois fossem de chapas diferentes, né, naquele tempo a composição da presidência se dava dessa forma. Depois se unificou a chapa, né? Olha, o presidente e o vice têm que ficar na mesma chapa para quê? Para evitar que o vice golpista, de matriz ideológica diferente, derrube o presidente. Não adiantou. Olha o Temer em 2016. Né? Não adianta colocar os dois na mesma chapa que o golpismo continua. Mas o fato é que naquele tempo se votava diferente para presidente e vice. Então as pessoas votaram para presidente majoritariamente no Jânio Quadros, que era um cara identificado com a direita, e no João Goulart para vice-presidente majoritariamente, que era um cara identificado mais com o quê? Ele era do PTB, então massas urbanas, operariado, assalariado, trabalhismo, etc. Né? Tudo bem, não é uma esquerda radical, mas para os padrões do Brasil da época é uma esquerda de alguma forma. Quando o Jânio Quadros renuncia, os militares não querem deixar o Jango assumir. Por quê? Porque o Jango é visto como um radical de esquerda, coisa que ele não era. O Jango é visto como o quê? Comunista. Ele é visto como comunista. Aliás, sabe onde é que o Jango estava quando o Jânio Quadros renunciou? Na China, visitando Mao Tse-tung, né? Trocando uma ideia com ele. O Jânio Quadros mandou o Jango para a China, de caso pensado, entendeu? Eu vou renunciar com esse cara na China, aí não vão deixar ele assumir, vão pedir para eu voltar. Talvez tenha sido mais ou menos isso. Aí eu digo, eu volto se eu puder fechar o Congresso. Então o Jânio Quadros tentou, talvez, uma espécie de autogolpe, entendeu? Um autogolpe, vou fechar o Congresso. Igual o presidente do Peru tentou semana passada. Talvez alguma coisa assim nesse sentido, né? Não deu muito certo. O que foi a renúncia do Jânio Quadros, gurizada? Sabe o que é a renúncia do Jânio Quadros? É aquele blefe que tu experimenta na vida muitas vezes, sabe? Sabe quando tu tá brigando com o cremoso, com a cremosa, e aí tu fala que vai embora? Já fez isso alguma vez? Então eu vou embora, adeus. Mas tu não quer ir, entendeu? Tu quer que a pessoa se desespere. Quer que a pessoa diga, não, por favor, me perdoa, tá? Vamos superar isso. Mas imagina, vocês já devem ter passado por isso. E se não passaram, vão passar. Se não passaram, vão passar. O que que... Já passou por isso? Está rindo muito perfidamente aí, né? O que tu acha, Jack? O sorriso dela está entregando, né? Enfim, olha só. O Jânio Quadros foi mais ou menos isso, entendeu? Tu chega para a pessoa e diz, vou embora. Aí tu vai até a porta, tu chega a botar a mão na maçaneta, tu dá aquela olhadinha para ver se a pessoa está desesperada e a pessoa está aqui. Tá, te fode, vai. Aí tu repensa a tua estratégia, né? Com o Jânio foi isso. Eu vou renunciar, não vão querer que eu renuncie, porque o vice-presidente é um comunista, né? E eu vou voltar, só que eu vou exigir, para voltar, poderes excepcionais. Só que o Jânio renuncia e o Congresso, tchau. E os militares, tchau, bom te ver, valeu, boa viagem, né? Então não deu muito certo. E aí, gurizada, contra essa tentativa de impedir a posse do Jango, se levanta aqui no Rio Grande do Sul o governador Leonel Brizola. E aí se inicia aqui a chamada campanha da legalidade, que estava aí na prova do ano passado. Essa campanha da legalidade é bem sucedida ou mal sucedida? Extremamente bem sucedida. Ela garante a posse do Jango. Só que o Jango, ele assume e na calada da noite, antes dele assumir, o Congresso Nacional muda o regime do Brasil para parlamentarista. Entendeu? Então o Jango assume como presidente, tudo bem, a gente deixa ele assumir, mas ele não vai governar, ele vai ser um presidente decorativo.
né, como é nos regimes parlamentaristas, entendido? E aí, quem é que manda num regime parlamentarista? Quem é que manda no país? É o primeiro-ministro que o próprio Congresso elege, forma o gabinete, etc. E o Jango ficou ali, de 61 até 63, tipo a rainha da Inglaterra, compreendeu? Reinando, mas não governando, basicamente isso. E aí, em 63, o Jango consegue fazer esse plebiscito. Ele consegue. O Congresso mudou na calada da noite o regime político. Gente, para mudar o regime político, teve que haver o quê? Uma alteração de Constituição. É a Constituição que decide o regime político e a forma de governo no país, não é? A Constituição que estava em vigor era de 1946 ainda, correto? Eles mudaram. O Congresso até não podia ter feito isso. Não tinha legitimidade para fazer isso, mas fizeram. Mas o Jango consegue dar, digamos, esse contragolpe. Em 63, a gente sabe qual foi a proporção: 9-1. A cada 10 eleitores, 9 votaram pelo retorno do presidencialismo. O Brasil, o parlamentarismo aqui não dá muito certo, pelo menos de modo formal. A gente sabe que o Brasil é, no máximo, um país semipresidencialista na prática. Vocês estão vendo aí, orçamento secreto, centrão. Vocês acham que o Lula vai conseguir governar sem esse pessoal aí, aprovar as medidas do governo dele? Por que ocorreu o mensalão no primeiro mandato do Lula, né? Pagar por fora. O orçamento secreto é a regulamentação do mensalão, que condenou o PT em 2005. Entendeu? Vamos largar dinheiro aqui, o executivo tem o orçamento na mão, não é? A gente larga dinheiro para os parlamentares aí, secretamente, eles não precisam nem assumir esse dinheiro, né? Como seu, como recebido, para quê? Para votarem a favor daquilo que o governo está propondo. Está institucionalizado aquilo que era crime em 2005, para vocês terem ideia do que ocorre aí. Agora, sem o parlamento, sem o centrão, sem esses partidos do chamado centrão, qual é o presidente ou qual é a presidenta que governa? A que não quis se submeter a isso foi empichada. Vocês viram em 2016 o que aconteceu, entendeu? Então, o Brasil tem uma tradição presidencialista, assim, pelo menos simbólica, né? Essa coisa da liderança única, e especialmente daquele homem, né, que é o condutor do país. Será uma herança colonial nossa? Será uma herança da forma como o Brasil se emancipou, na forma de uma monarquia centralizada? O Brasil não inicia sua trajetória de país independente como uma república, né, em que o poder é disputado por vários, como foi o caso dos Estados Unidos, ou como foi o caso dos nossos vizinhos aqui na Hispanoamérica. Não, o Brasil sai daquele regime colonial em que tinha um rei lá em Portugal e que depois viveu aqui muitos anos mandando de maneira pessoal, e o Brasil sai de uma condição dessa e entra numa condição de país independente, mas mantendo essa estrutura de poder. Não é só a escravidão e o latifúndio que se mantiveram quando o Brasil ficou independente, compreendido? Se manteve também a estrutura do poder monárquica. Talvez um pouco por isso o parlamentarismo não seja aceito aqui de maneira formal. É preciso ter aquele homem, aquele líder que governe o país, com o qual o povo se identifique ou o qual o povo até odeie. Mas tem que ter aquele cara ali. Metade do povo ama, metade odeia, mas tem que ter aquele cara ali para representar uma certa condução dos destinos do país na mão de um cara só. Talvez seja um pouco por isso. Gente, tranquilo? 63, plebiscito. Eu vou avançar um pouquinho, ou melhor, vou retroceder até 1953, tá? Aí a gente vai parando e olha um pouco mais aqui para a prova, né? Até para identificar certas coisas dentro dela. 53, tem alguma coisa importante acontecendo a nível de mundo, a nível de Brasil? Nível de mundo. Guerra Mundial tinha acabado em 45, mas aí já estavam julgados, né, os criminosos, nazifascistas e tal e coisa, né? Isso já estava julgado. O que mais, gente? Doutrina Truman pegando, né? Vinha desde 49, né? Pegando, né? Para evitar a propagação do socialismo, do comunismo, especialmente aqui pela América Latina. Tá, isso a nível de mundo a gente pode pensar. 53 morre o Stalin. 53 morre o Stalin, lá na União Soviética, correto? Logo depois da morte dele, quem é que assume o poder? Khrushchev, ou Khrushchev, como alguns chamam. E alguns anos depois, pouco tempo depois, acho que é em 56, o Khrushchev vai lançar o seu famoso relatório Khrushchev, jogando a bosta no ventilador. Já jogaram cocô no ventilador, assim, para ver o que acontece? Foi isso que o Khrushchev fez. Ele fez um dossiezinho, assim, com todos os crimes do Stalin. Todos os crimes do Stalin. Né? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, etc, etc, etc. Pô, o próprio dirigente, novo dirigente da União Soviética, fazendo a caveira do Stalin, que já estava morto, né? E agora, sabe qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado, gente? Os partidos comunistas pelo mundo afora se dividiram.
Alguns continuaram stalinistas e outros tentaram escapar da influência do Stalin. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. Por que que no Brasil a gente tem PCB, que é o velho Partido Comunista, fundado em 22, tem 100 anos, e tem também PCdoB? Foi por causa desse acontecimento dos anos 50. Então, gente mais velha do PCB, tipo Prestes, né, na época, e outros, se mantiveram pró-soviéticos. Tá, mesmo com os crimes do Stalin, a gente mantém um alinhamento com a União Soviética. Os mais jovens do partido adotaram, João Amazonas e outros líderes da época, adotaram uma postura pró-chinesa. Entendeu? Então, naquela época, o PCB se manteve pró-soviético e o PCdoB, que surge como dissidência, tem uma postura pró-chinesa. Tranquilo? Entendido? Em 53, com a morte do Stalin, tudo isso começa a ser ensejado. Mas aqui no Brasil, ainda especialmente, o Getúlio Vargas está no poder. Voltou, né? Em 51 ele volta, 53 o Getúlio está governando, mas em meio a uma série de dificuldades. O contexto internacional é outro, né? Já é o período de Guerra Fria, é o período em que o nacionalismo do Getúlio já não tem mais a aceitação que teve, né? O imperialismo está muito grande sobre o Brasil, mas o Getúlio consegue uma cartada genial. Qual? Ele estimula uma campanha pelo país inteiro, a qual a União Nacional dos Estudantes e outras agremiações vão se juntar, que é a campanha O Petróleo é Nosso. E aí, a partir dessa campanha O Petróleo é Nosso, que se dá, ainda em 53, a criação da Petrobras. Então, 53, criação da Petrobras. Importante a gente pensar nisso. Tranquilo, gurizada? Isso é muito, muito, muito pertinente, né? Pode ser que isso esteja presente ali. Então, se estatiza no Brasil o petróleo, tanto a prospecção, que é a procura por ele, quanto toda a cadeia produtiva, né? A extração do petróleo, o refino, distribuição, etc., etc., tudo isso acaba sendo estatizado. E isso é um golpe muito duro contra as grandes petroleiras do mundo, da família Rockefeller, né? E outras aí. E aí o Getúlio começa a ficar mal, né? Não é por acaso que no ano seguinte, 54, tem toda aquela campanha para derrubá-lo do poder. E ele acaba se suicidando em 54, né? Em agosto de 54. Tem a ver com isso. A questão do petróleo. Tem, o Brasil já teve muitas. Aí o Temer fechou, né? Diga. Uhum. Isso. Eu não creio, em primeiro lugar, que o governo que vai assumir, que na verdade formalmente assumiu ontem, né? Deixe de pagar os dividendos. Eu não creio que tenha capacidade política para não pagar, que tenha legitimidade para isso, porque só se poderia fazer isso com uma grande mobilização popular, que é uma coisa que o Lula não fez nem quando estava sendo preso, né? Enfim, em segundo lugar, sobre a Petrobras, tá? O que pode cair sobre ela, no meu entendimento, além da criação, que é em 53, é aquilo que ocorre nos anos 90, que é chamado de internacionalização dela e que, na verdade, foi a privatização feita no governo FHC, que vendeu praticamente a metade, né? Quer dizer, hoje o Estado brasileiro tem 51% dela e os outros 49% nas mãos desses acionistas, grande parte, ou talvez a maior parte, dos Estados Unidos, e que passam a receber em dólares esses dividendos no governo Bolsonaro. E isso explica o encarecimento dos combustíveis, junto com o fato de que o Michel Temer fechou quase todas as grandes refinarias do Brasil e a gente está vendendo petróleo bruto para os Estados Unidos e recomprando gasolina refinada, né? Não faz sentido. Pois é, você se lembra... Aí, o que é que pode entrar? Vocês se lembram que uma das causas da derrubada da Dilma Rousseff, que gerou um desgaste muito grande do governo dela, foi aquela compra da refinaria de Pasadena, no Texas? A Petrobras comprou uma refinaria meio sucateada no Texas, nos Estados Unidos, 2015, né, 16, e aquilo foi muito mal visto, a imprensa bateu muito naquilo. Por quê? Porque havia uma pressão dos Estados Unidos, o Obama estava espionando
o governo da Dilma, isso foi comprovado depois, havia essa espionagem aí, gravações e tudo, né? O Obama estava fazendo uma pressão muito grande para que o Brasil realmente acabasse com o refino. Manda para cá a gasolina, o petróleo, perdão, que a gente refina e reenvia a gasolina para vocês. É o imperialismo dos Estados Unidos fincando as garras na gente. Isso, a Dilma procurou uma saída. Ah, tá, tudo bem. A gente vai mandar para os Estados Unidos o petróleo, mas a gente vai ter uma refinaria própria da Petrobras aí também, né? Para pelo menos uma parte desse combustível ser refinado por nós mesmos e diminuir o custo para o consumidor final quando isso retorne ao Brasil. Vem o impeachment, vem o governo Temer, ele realmente fecha as refinarias, a gente manda o combustível para lá. Talvez um pouco sobre isso, tá? Nada tão próximo no tempo é capaz de cair, a não ser de maneira muito sutil, como eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. A não ser como uma alternativa muito sutil dentro de uma questão, mas não a estrutura da questão assentada sobre isso, entendeu? Dá uma olhada em Passadina, dê uma olhada um pouco nisso, né? Na privatização da Petrobras no governo Fernando Henrique, ele até mudou o nome dela para Petrobrax, com X no final, para dar uma carinha de trust internacional, e depois volta atrás nisso, mas 49% acabaram sendo vendidos, certo? Mas importante, eu acho, ir lá na origem, né? Pelo simbolismo da data, pela efeméride aqui do número 3. Vocês querem ver uma coisa, gente? Ainda é. Mas querem ver uma coisa? O que pode acontecer é que o PT não venda mais nem 1% das ações dela. Realmente, como também o governo Bolsonaro acabou não vendendo, né? Isso pode ocorrer. Mas deixar de pagar os lucros e dividendos, principalmente para os acionistas de fora, acho muito difícil. Dá uma baixadinha, por gentileza, aqui que eu quero chegar numa questão. Para vocês entenderem como coisas do presente podem estar incorporadas. Só um instantinho. Pode baixar um pouquinho mais? Eu quero ir naquela questão sobre saúde pública. Baixa um pouquinho mais. Aqui. Olha só, sobre a história da saúde pública no Brasil, é correto afirmar que... Quem é que lembra dessa questão, da prova de 2022? É uma questão muito boa e meio copiada do Enem. Né? Tá pegando uma coisa meio Enem, que tinha caído uma questão sobre SUS também, né? na edição, acho que anterior do Enem, né? 2020 ou 2021. Mas vamos lá. Letra A. Os projetos de saneamento das grandes cidades brasileiras no início do século XX embasavam-se em crenças e tradições religiosas a despeito da ciência. Certo? Completamente errado, né, gente? Olha só. Projetos de saneamento das grandes cidades brasileiras. A revolta da vacina não aconteceu no Rio de Janeiro, no comecinho do século XX, exatamente porque o prefeito, lá o Pereira Passos, que era prefeito na época, disse: tem que vacinar a população obrigatoriamente. É uma questão científica, entendeu? E a população vai se revoltar. A população do Rio de Janeiro, grande parte, não quer essa vacinação obrigatória. Vocês já estudaram isso, já revisaram isso em algum momento, não é? Teve uma questão moral ali envolvida, porque o homem que trabalhava fora não queria sair de casa e com o risco, né, de o agente de saúde ir até a casa dele e vacinar a esposa e as filhas no momento em que ele estivesse ausente, porque a vacina era aplicada onde? Na nádega. Né? Então, houve uma questão de moralismo também envolvida nesse incidente. Então, essas políticas, esses projetos de saneamento são baseados em ciência. O que havia de vacina na época foi trazido, né, especialmente para o Rio de Janeiro, que ainda era a capital do Brasil. E isso vai ensejar movimentações como essa revolta da vacina, por exemplo. Então, a letra A está totalmente errada. B. A revolta da vacina foi um movimento popular ocorrido no Rio de Janeiro que demandava às autoridades a disponibilização de imunizantes contra a varíola. Que demandava, na verdade, se contrapunha, né? Se contrapunha à vacinação obrigatória imposta pelas autoridades, entendeu? Demandava, quer dizer, a população está pedindo para as autoridades a vacina e por isso se revoltou. Não, a população não quer a vacina. É totalmente o oposto do que está sendo afirmado aqui. Procede? Letra C. A epidemia de gripe espanhola foi rapidamente controlada no Brasil por meio da vacinação obrigatória imposta pelo governo federal. Gente, primeiro, gripe espanhola não foi rapidamente controlada. Isso é 1919, tem até um presidente eleito da República, que é o Epitácio Pessoa, que morre disso aí. O Arthur Bernardes vai governar porque o Epitácio Pessoa, que já tinha sido presidente e se elegeu de novo, morreu. Vocês sabiam disso? Matou um presidente eleito. Né? E foi alguma coisa que perdurou no Brasil por uns 2 anos no mínimo. E a gripe espanhola não é bem espanhola, né? A primeira incidência do vírus é nos Estados Unidos. Aí chega a Espanha, vai. Diga. É que, na verdade, não são slides, é a prova. É a prova, é a prova. Se puder mandar ali o PDFzinho, tá? Do quê? Ah, sim. Mas aqui a gente está na URGS 2022. Olha só,
URGS 2022, tá? Ou baixa ali no site, ou manda no grupo, por gentileza, ali o PDF para, né, para todo mundo ter. E aí a gente está aqui na questão 42, tá, gente? E não tinha vacina, né, contra a gripe espanhola, por isso que ela foi tão letal. Bom, mal tinha nessa época um antitérmico, né? Mal tinha uma aspirina, quer dizer, muito complicado, né? É algo que matou realmente muita gente. Agora, por que tem história da saúde pública numa prova da URGS 2022? E está falando de epidemias e coisas assim. É pelo contexto da Covid desde 2020, gurizada. Então, a história é ciência do tempo presente. A gente olha para o presente usando o passado como recurso para a sua compreensão. Já falei isso aqui para vocês. Então, a tendência é que os conflitos do presente apareçam dentro da prova. Talvez nada tão recente assim como o que ainda vai acontecer com um governo que assume 20 dias antes de vocês fazerem a prova, entendeu? Qual vai ser a política em relação à Petrobras do governo que está se estabelecendo nesse momento, né? Entendeu? Mas para pensar que... Começaram. Mas quer ver? Quer ver uma coisa? Essa questão 42, que está falando sobre saúde pública e epidemias, tá, ela está sendo colocada na prova da URGS no contexto da pandemia. Mas a pandemia já tinha 2 anos aí, né? Quando essa questão apareceu, entendeu? Então talvez isso apareça em próximas edições. Letra D. A desinformação e as informações falsas sobre epidemias e pandemias foram episódios restritos aos governos da Primeira República. Gente, a letra D está fazendo uma crítica ao governo Bolsonaro. Ela está errada, mas ela está nitidamente fazendo uma crítica sutil à cloroquina, à gripezinha, ao resfriadinho, ao histórico de atleta, entendeu? Ivermectina, está fazendo uma crítica muito dura. Isso, olha aqui, vamos ler de novo. A desinformação e as informações falsas sobre epidemias, então são duas coisas, ó. E epidemias e pandemias. Aqui entra o lance pandemia. Gente, não se falava pandemia na República Velha, né? Se fala epidemia de gripe espanhola. E ela foi uma pandemia, mas na época não existia nomenclatura, entendeu? Então, quando fala em pandemia, está falando de algo no tempo presente. Foram episódios restritos aos governos da Primeira República. Não, isso está acontecendo agora. Isso aconteceu de 2020 para cá, entendeu? A gente viu muita coisa sobre isso. Quanta gente morreu por tomar medicamento inadequado para... Gente, cloroquina combate o quê? Protozoário, malária. É um protozoário. Mata um protozoário. É outro tipo de ser que não se sabe se é vivo ou não, inclusive, né? Vamos matar o vírus. As pessoas falam a nível de senso comum, mas um vírus é um ser vivo propriamente? Tecnicamente, tem uma grande discussão ainda sobre isso, né? Pois então, vocês sabem que, gente, a história tem umas coisas aí que... Vou contar um negócio para vocês. Cloroquina, né? Cloroquina. Por que é que se insistiu tanto nesse medicamento? Por que os laboratórios do Exército produziram milhões de comprimidos de cloroquina, hidroxicloroquina, que está tudo entulhado em algum lugar aí? Por quê? E por que o próprio presidente corria atrás de uma EMA com a caixa de cloroquina na mão? Vocês já viram aquela imagem, né? Ele oferecendo cloroquina para a EMA, né? Por quê? É insanidade do cara só? É idiosincrasia? Mas se é mas se é uma insanidade dele, por que tanta gente embarcou? Porque milhares de pessoas se envolveram na produção disso e tal e coisa. Por quê? Não sei. Não sei, mas isso vai acabar aparecendo. Mas deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Quando o Jango assumiu a presidência plenamente aqui, a partir desse plebiscito, ele nomeou um cara para ministro da Saúde que se chamava Wilson Fadul. Wilson Fadul, F-A-D-U-L. Wilson Fadul, ministro da Saúde, descobriu que tinha um mega esquema de corrupção envolvendo o quê? A compra de cloroquina base da Itália. Porque o Brasil, nessa época, não tinha uma indústria química capaz de produzir a cloroquina base. O Brasil comprava da Itália. Milhões e milhões e milhões e milhões de dólares de corrupção em subfaturamento, sobrefaturamento. E o Jango, através desse ministro da Saúde, desbaratou esse esquema internacional de corrupção envolvendo a compra de cloroquina base pelo Brasil. 60 anos atrás. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar? Pois é. Aí, 60 anos depois, a cloroquina volta. A cloroquina volta. Ninguém entende bem. Tem alguma coisa aí, né?
Tem alguma coisa. Por que é importante estudar história, né? Lá atrás tinha uma coisa envolvendo isso. Olha só. Golpe militar, milico e tal e coisa. Gente, só para a gente fechar, a letra E, que é a nossa alternativa correta. O Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, passou a contar com um sistema gratuito, público e universal de saúde, o SUS. Sim, não é a partir da Constituição propriamente que o SUS fica pronto, mas a Constituição determina a criação dele. Entendeu? Porque a Constituição de 88, ela é a primeira da história do Brasil que dá relevo aos chamados direitos sociais. E direito à saúde, saúde pública é direito social. Então, tem direitos civis, liberdade, propriedade, vida, tem direitos políticos, o voto, etc. Tem direitos sociais. Educação pública, saúde pública, transporte público, a legislação do trabalho também, né, de proteção, seguridade social e tudo mais. Tudo... Isso, faz tudo. Isso, vocês vão se lembrar, talvez, disso, ou não. Foi 2011 ou 2012, mais ou menos, que o Barack Obama, nos Estados Unidos, enfrentou uma grande dificuldade no seu governo. Por quê? Porque ele tentou criar o Obamacare. O Obamacare. Alguém já ouviu falar disso? Ele tentou criar um sistema de saúde pública nos Estados Unidos, que é uma coisa que lá não existe. Existe um documentário do Michael Moore sobre isso. Como é que é o nome? O documentarista crítico, Michael Moore, né, mostrando como é que se dá o atendimento de saúde nos Estados Unidos, do cara que está trabalhando com a serra em casa e teve 2 dedos decepados e só tinha dinheiro para reimplantar um. Aí escolheu o dedo que vai à aliança, porque, né, melhor, né, senão a mulher briga. Gente, olha o absurdo. Tu perdeu 2 dedos aqui soltando um rojão. Alguém já fez isso? Não sejam mangolões, né? Entendeu? Mas soltou o rojão, perdeu os dedos. Tu vai ali no SUS, te reimplantam tudo. Vai pagar alguma coisa? Não, já está pago. Já está financiado, publicamente financiado. O Obama tentou criar uma coisa assim. Sabe o que aconteceu? Ele mandou o orçamento do país para o Congresso Nacional, e vocês sabem que funciona assim nas democracias, nas repúblicas, aqui também é desse jeito. O orçamento do Executivo tem que ser aprovado pelo Congresso. O Congresso simplesmente vetou o orçamento. Por quê? Porque os deputados lá nos Estados Unidos e senadores estão envolvidos até o talo com empresas privadas, planos de saúde, que é uma das fontes de milhões ou bilhões de muita gente lá. Vetaram. O que aconteceu? O país parou. Num dia útil assim, o país parou. Por quê? Os servidores públicos ficaram sem receber salário, incluindo os militares. Né? Quer dizer, parou tudo, porque o orçamento estava trancado lá. Aí o Obama teve que voltar atrás e fazer o quê? Não, tá, vou desistir de criar o Obamacare, não dá e tal e coisa. Não conseguiram criar. Tá cheio de brasileiro que vai para os Estados Unidos, vou juntar uns dólares e tal. Aí tu tá lá, tu descobre que tu tem uma doença, qual é a primeira coisa que tu faz? Volta para o Brasil. Até o Olavo de Carvalho, aquele bosta, fez isso. Né? Veio aqui se tratar no SUS, estava devendo o cu na praça lá, né, por tratamento médico nos Estados Unidos, deixou um monte de dívida para os familiares ainda quando morreu, e aí veio para o SUS. Aliás, num voo da FAB, né, que até hoje ninguém explicou direito como é que a FAB manda buscar esse cara lá e tal e coisa. Cadê a isonomia? Por que não manda buscar todo e qualquer brasileiro que está lá e que queira vir para cá, então? Né? Por que esse aí teve esse tratamento diferenciado? Isso aí está lá nos sigilos de 100 anos. Entendeu? Isso aí foi colocado sigilo de 100 anos em cima, para vocês verem um monte de coisa que tem aí envolvida. Galera, entendido? Né? Então, criação do SUS, saúde pública. Eu usei essa questão aqui para mostrar para vocês como alguma problemática do presente pode estar presente, entendeu? Ainda que de maneira sutil. É totalmente diferente, como ficou o Chile aqui. O Chile, gente, o Chile não tem nem previdência social. Maior taxa de suicídios de idosos no mundo está no Chile. Que a pessoa fica velha, não tem mais como trabalhar, está velha, está doente, decrépita e tal. O que acontece? Não tem aposentadoria. Mas eu paguei uma previdência privada, tem previdência privada. Só que a empresa quebrou. Ou era uma empresa picareta, levou o dinheiro de todo mundo embora, não chegou na hora de receber teu benefício, depois de pagar vários anos, não recebeu. E aí o que tu faz? Com 70, 80 e tantos anos de idade. Né? É o que acontece ali, entendeu? Bom, gente, para a gente só fechar aqui, 2 últimos tópicos, tá? Eu vou voltar 100 anos no tempo, então. 1933 e 1923, que o nosso horário aqui já está esgotado. 33, ascensão de Hitler, fazendo aí 90 anos, tá? Hitler, então, chega ao poder. Chega por golpe? Não. Chega eleito.
unanimidade, o Stag bota ele lá, por unanimidade ou quase unanimidade, se a gente contar alguma abstenção. Agora, tudo que se seguiu depois, vocês sabem, né? 1923, o que acontece de importante? Não, a Primeira Guerra acabou em 18. Aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução de 23. Tá? Assis Brasil, essa avenida que passa aí na frente, ó, contra Borges de Medeiros, né? Contra a reeleição pela 5ª vez, né, do Borges de Medeiros, feita no bico de pena, feita na base da fraude eleitoral que caracterizava o processo eleitoral na República Velha. Fechado? Então, eu acho que valeu esse exercício, né? 100 anos, assim, de volta no tempo. Só teve 2 décadas aí que a gente não teve muita coisa, né? A gente não teve 83, a gente não teve 43. Não que não tenha acontecido nada significativo, mas a ponto de... Hã? Mas não é nem o início, nem o término, né? A FEB, talvez a ida da FEB para lá. A ida da FEB. A FEB vai mais em 44, né? Entre 43 e 44. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, é criada em 42, mas só embarca, né, em definitivo para a Itália para lutar algum tempo depois. Talvez a ida da FEB, né? Em 43, as primeiras tropas de pracinhas é que vão para lá, né? Talvez alguma coisa importante para se lembrar, né? 83, lembrem-se dos processos de abertura política no Brasil, as ditaduras em geral, né, na América do Sul se abrindo. Sim. Sim, estratégia, né? Quer dizer, uma guerra é uma coisa altamente cerebrina, né? Tem que se pensar. Ainda bem que o Tite não comandava ele, senão estava ferrado. Então, valeu, gurizada. Feito, boa semana para vocês. Tchau, tchau.